Fala, galera, o Pod Faixa de novo no ar, né? O nosso podcast que tem sido a voz, né, do social, e a gente fala pra galera o seguinte, precisamos beber de várias fontes. A única fonte que a gente não pode trocar é a Deus. Essa é a fonte que a gente acorda, dorme e respira, né? Mas as outras fontes a gente tem que estar sempre em reciclagem, com leque de opções. E hoje, cara, o Pod Faixa fica muito feliz que a gente tem, né, o prazer, a honra de receber um brother que está com a gente há 15 anos, começou com a gente numa história de vida e hoje se tornou um personagem principal, né, nessa estrada do jiu-jitsu, da disciplina, do tatame, de amar o que faz e virou a chave de tudo. Então, é muito legal a gente ter hoje uma história que, já começando a segunda-feira, né, lembrando que o Pod Faixa, o podcast do social, ele tem o apoio do Pizza e Pasta, da Arte Pão, do Minotauro Energético Dream, né, da Facilite, da Full Pneus. Então, essa galera tem nos ajudado diretamente a fazer esse barulho. E é isso. Oportunidade, trabalho e resultado. É isso que importa hoje para a gente estar fazendo a voz do Faixa Preta de Jesus estar ocoando em todos os espaços. Flávio Roberto, grande Flavinho, muito obrigado por aceitar o convite e estar com a gente mais uma vez aí nessa história. A gente sempre está junto, né? Nesses 15 anos a gente sempre troca ideia, sempre tem uma parceria, sempre tem alguma coisa que a gente está evoluindo. A marca do Faixa Preta faz parte lá do teu projeto. Então, para a gente é uma honra te receber e estamos juntos. Vamos nessa. Vamos que vamos. Primeiramente, boa tarde a todos, né? E eu posso dizer que é uma gratidão imensa estar aqui hoje contigo, fazendo esse tete-a-tete, né? E vamos embora, vamos para cima. O Rogério Minotouro saiu, você entrou, né? E a gente lembrou de quanto os Minotouros foram importantes, os irmãos Nogueira foram importantes nesse segmento, mas depois a gente chega sobre esse assunto. Agora, lembrando da sua primeira vez, né, no Faixa Preta de Jesus, a gente deu uma olhada assim, um faixa branca, pô, com uma disposição animal, fazendo tudo correto, certinho, rodando. Opa, tem alguma coisa de errado aí. E fomos puxar, né, a sua ficha. E era um cara que queria mudar de vida, mudar tudo. E eu lembro que há 15 anos atrás era um desejo, era um sonho, né? E a gente fica muito feliz porque, né, a gente encontra pessoas hoje que querem mudar e sabe que tem muitos anos pela frente, mas você já passou por isso tudo, então isso é muito legal de ver que você soube esperar. E quando você sabe esperar e você trabalha com o tempo e deixa o tempo fazer a parte e você fazer a sua, cria esse cara que está aqui na minha frente que merece aplausos. Então, isso é muito gratificante ver como que a gente sabe que está muito difícil ali fora, Flávio, mas ainda tem jeito, né, cara? Sim. Gratificante é o trabalho que você vem fazendo ao longo dos anos, cara. O que eu posso dizer é que o Faixa Preta de Jesus foi o divisor de águas na minha vida, né? Eu era atleta da Gama Filho, né? Disputava vários campeonatos ao longo do nosso território nacional, né? Instruído e direcionado pelo senhor Pedro Gama Filho, saudoso. E o Faixa Preta foi uma paquera, cara, porque eu tive que me distanciar das lutas de 2002 pelo nascimento da minha filha, que eu não recebia nada pela luta, então eu tive que me distanciar um pouco da luta e partir um pouco para o trabalho, né, para trazer o sustento para dentro de casa e o leite da minha filha. Foi quando eu, passando em frente ao projeto, Graça na época, né, e vi o banner do Faixa Preta. E ali começou uma paquera monstruosa, intensa, até que um dia eu tive a atitude de dar o primeiro passo. E
esse grande passo de mudança na minha vida, entendeu? Foi aonde você citou, eu fiz o grande e o maior investimento da minha vida, aonde eu fui formado faixa marrom de luta livre pela equipe JOP, lá na Sans Penha, era atleta da Gama Filho e fiz um alto investimento de pôr a faixa branca novamente na cintura, né? Aonde você me deu essa oportunidade de mudança, né, cara? E hoje aqui estou formado faixa preta de Rogério Minotouro da equipe Titi Nogueira. Não, e o que é legal, né, Flávio, que não adianta nenhum resultado sem uma história bacana, ela tem uma liga tão forte, né? A gente sabe que o feijão, para ficar gostoso, a gente tem que ir na panela de pressão. Então, a panela de pressão é algo que é fundamental, porque quanto mais pressão a gente tiver, mais a gente vai ter uma história bacana para contar. E isso tudo, né, você criou e a gente estava do teu lado apoiando. Então, isso foi muito legal. E, assim, por mais que as dificuldades, elas foram muitas, até chegar até aqui, nunca desistimos, nunca murmuramos, né? E tivemos um monte de quebra-mola, mas a gente sabe que a vida é isso, né? Uns dão resultado, outros dão desculpa. A gente deu resultado. E o resultado foi criado em cima do não, né? A gente até falava que o não está com a gente. Nascemos com ele, né? Com ele. Então, você foi buscando isso. E através disso, você também, nessa plataforma de você querer vencer, você largou uma outra plataforma que foi as drogas. Sim. Que foi a vida que podia destruir tudo. Mas você optou pelo botão certo. Então, isso é dignidade maior de um ser humano. Porque, cara, vencer, muitas pessoas vencem, mas persistir com esse vencedor na vida, né, em casa, com a esposa, uma sociedade que sempre apontou, sempre criticou, e eu mesmo que hoje bate palma, isso é fundamental. E você é um cara desse nível, né, velho? Então eu queria que tu jogasse agora para fora isso, essa mudança de mente, de espírito. E esse Flávio Roberto hoje, que passou por tanto perrengue, mas tem mais ou menos uns 14 anos que você foi construindo. Quantos anos já o Rogério te deu a faixa? Tô com 13 anos. Olha aí. 13 anos de faixa preta. Olha aí. 13 anos. Então você... Muito dedo apontado. Pô... Meu Deus. Mas isso é bom. Pra gente que é dinossauro, porra, é bom pra caraca, entendeu? Esse negócio de ai, ui, ai, ui, ui, ai, ui, entendeu? Existe, é normal. Mas a gente que aguenta porrada calado é muito melhor, né? E você sabe que hoje o mundo é de porrada. O mundo hoje é de lapada. E você é criticado por tudo. É uma luta constante e uma competição diária. Diária. Então, assim, essas medalhas aí tem a da vida. Tem as medalhas espirituais que ninguém vê. Que você carrega, que eu carrego, que, pô, não é fácil. Entendeu? Então, eu queria que você fizesse agora um levantamento de tudo que esse Flávio Roberto, né, passou com vaias, com pedras e com aplausos. Ao longo da minha vida, eu sou nascido e criado em Vila Isabel, Morro dos Macacos, entendeu? E sempre pratiquei luta. Mas, por viver dentro de uma comunidade, nós somos seduzidos diariamente, né? Onde, infelizmente, o ídolo de muitas crianças dentro da comunidade é um traficante, entendeu? Onde fazem festas, fazem eventos, tudo voltado para angariar, atrair os jovens para o tráfico de drogas. E eu não fui diferente, eu fui seduzido, eu fui atraído e ingressei nesse mundo totalmente destituído de qualquer coisa, cara, que venha nos fazer bem, sabe? E eu fui escravizado muitos anos da minha vida, aonde eu posso dizer que o jiu-jitsu salva vidas. O jiu-jitsu salva vidas. Quando eu conheci o jiu-jitsu,
eu não tinha perspectiva nenhuma de vida, cara. Na realidade, eu não sabia nem o que é viver, entendeu? Quando eu comecei a treinar, eu ia só para passar tempo, entendeu? Sem ser casado, ia para paquerar, coisa e tal, entendeu? E ao longo do tempo, fui pegando gosto, fui pegando técnica, prática, e aí começou a mudança, entendeu? E essa mudança permanece até hoje, graças a Deus, cara. Graças a Deus. Flavinho, e quando foi que você sentiu que você podia fazer mais pela disciplina da luta, pela luta na tua vida? Foi essa virada de chave, ela aconteceu na Gama Filho? Como é que foi isso? Pô, na Gama Filho eu tive a oportunidade com o senhor Pedro, né, que ele olhava sempre muito para as comunidades carentes, sempre dando oportunidade àqueles que não tinham, né? Porque hoje viver dentro de uma comunidade, cara, no nosso país, no nosso estado, foi cultivado uma desigualdade social muito grande, aonde quem tem quer muito mais e quem não tem está perdendo o direito de arrumar alguma coisa. Essa é a vida. A Gama Filho dava oportunidade, né? Sim. Como te deu essa oportunidade. E assim como você também, né? Não, Eu abriu a porta do projeto sem ter nunca me visto, sem ter me conhecido, e me deu uma oportunidade de renovação de vida. Mas, cara, você também queria muito, né? Então isso também acelerou o processo. Verdade. Esse querer que você buscou te deu, assim, seria muito chato se a gente tentasse e você não quisesse. Ia ser uma coisa, né, como a gente viu que o Quase Parando chegou onde chegou, Vinícius Tavares. Sabe que ele é gerente hoje do Itaú Geral. Sim. Então, um cara que quis muito, entendeu? Então, quando você tem esse empurrão e você quer ser empurrado, pô, fica muito melhor, né? Para você dar o salto perfeito, porque você quer. Então, você agarrou as chances, né? Você participou de muita coisa legal, como aquela reunião na Barra que a gente ia com as doutoras. Tu lembra? Então, a gente tem 1000 histórias para a gente estar resgatando aqui, e você veio, né, num momento que o tempo, né, hoje, formar um Flavinho seria muito mais difícil. Mesmo assim, até dá, entendeu? Quando quer ter oportunidade, o lugar certo, tá mais organizado. Antigamente, cara, era uma das coisas muito loucas, porque a gente tinha sonhos, né? A gente tinha um Flavinho e tinha sonhos. E cuidar disso tudo com mudança de local, sendo expulso de local, olha só quantas coisas a gente foi criando nessa atmosfera para deixar você alinhado, né? E aí quando você falou, pô, preciso voar como uma águia, a gente falou, vambora, irmão. Tu começou a dar aula na Tinogueira, de Nova Iguaçu. Mas o grande laboratório foi dentro do projeto. Claro. É onde eu carrego essas palavras, Ricardo, como um incentivo para que eu possa estar motivado todos os dias. Insista, persista e não desista, e você conquista. Lembrando que todas as bênçãos vêm através do sacrifício, irmão. Nada é de mão beijada. A bênção só vem quando você se sacrifica, entendeu? E não faltou esforço da nossa parte, né? Não faltou. Não faltou nada, não faltou saber dividir o pão de cada dia. A gente, pô, de 10 que a gente ia, comia 25 homens, e a gente nunca murmurou. Na verdade, a gente criou essa trajetória sem murmurar. Eu costumo dizer que aquele que sabe dividir o pouco vai administrar quando tiver alguma coisa, vai saber administrar quando tiver alguma coisa, porque o dividir o pouco é difícil, cara. É difícil. Para muitas pessoas até impossível. E nós dividimos o pão, né? Não, e o que é legal que hoje a gente encontra pessoas que falam, pô, te pichei muito, te critiquei muito, quero que você me perdoe. Tá certo, cara, porque a Arca de Noé, quem sonhou foi Noé, entendeu? Só que Deus fez ele criar a arca, mas não deu volante. Então, quem criou
a Arca de Noé foi Noé, mas a direção era de Deus. Então a gente entende que as pessoas hoje, elas vê, né, o sucesso que o projeto criou, que o projeto chegou, elas falam, pô, eu critiquei, caraca, eu pichei, mas assim, tem que ter isso, Flávio. A vida, ela é formada disso, né? Isso aí é um tempero que até melhora a nossa situação. Então, assim, você é um dos caras que foi almejando tudo que você tem, foi com muito trabalho, muito suor, do primeiro CT que você começou a abrir pequenininho, né, lá, e sem tatame, e tu vê, são experiências, a gente chama até de faculdade da vida, né? É impressionante. Hoje você é um dos caras mais graduados de faculdade, que nenhuma faculdade vai conseguir dar para um cara. Você pega hoje aí, meu irmão, o nego já tá no ar-condicionado, papapá, pipi, né? Como tu fala. Porra, tudo certinho, não, mas a gente continua pingando suor. Continuamos trabalhando. E sonhando, né? Porque não podemos relaxar, né? Temos que continuar perseverando, lutando e conquistando, né? Porque a conquista só vem mediante luta, não tem jeito. É lutando que a gente vai conquistar, é lutando que a gente vai estar explorando novos horizontes. Por exemplo, você foi um cara, é um cara que abraça Nova Iguaçu, abraçou milhares de jovens desamparados. 55 mil. Entendeu? E jovens desacreditados. Tá o exemplo do Vinícius. Pô. Quase parando. E outros, e outros, e outros, e outros, e outros. E você, com aquela visão de águia de sempre, vambora, vamos pra cima. E o que é legal, Flávio, onde a gente vai, né? A gente vai num lugar... Caraca, meu irmão, todo lugar, meu irmão, tem alguém de faixa preta, cara. Então isso é muito legal, né? A gente... Pô, eu não vejo ninguém no sinal. Nada contra estar no sinal vendendo um negocinho, mas a gente conseguiu formatar ideias que o cara conseguisse evoluir, né? Hoje na Full Pneus tenho 8, na Faixa Elite eu tenho quase 10, entendeu? Então a gente vê que deu certo o que a gente implantou no cérebro da galera, entendeu? E você é um desses caras, você é o nosso... no livro, daqui a 2 anos, que a gente vai escrever o livro 20 anos de Faixa Preta de Jesus, vai ter lá uma paginazinha humilde tua, entendeu? Porque isso são contos reais, são fatos reais. A gente não está criando uma história de Monteiro Lobato. Nada que conta história. Nós entendeu? Fatos, entendeu? Então, assim... respeito, não. Pô, é nessa plataforma de vida que eu até criei uma frase ontem muito legal e postei no Instagram, você já pode olhar. Porra, nesse mundo aí de quase desgovernado, se tem um lugar que a disciplina ainda funciona, no tatame. Verdade. Não é isso, irmão? Verdade. Tu bateu uma tecla importantíssima, que o jiu-jitsu é tão reconhecido e muito respeitado que eu vou dar um exemplo. O advogado formado aqui no Brasil, quando ele chega nos Estados Unidos, ele não é advogado. O engenheiro que é formado aqui no Brasil, quando ele chega nos Estados Unidos, ele não é engenheiro. Ele tem que ir para um curso de qualificação para que ele possa ter a formação de fato e de verdade, tanto de advogado quanto de engenheiro e outras profissões. Mas tem um diferencial. O faixa preta de jiu-jitsu, ele é reconhecido no globo terrestre. Olha só que diferença. Então, que coisa mágica, né? Olha que legal. Em frente a você tem uma marca, 100 anos da família Gracie e Renzo Gracie, que é o nosso parceiro. Então, você tira por aqui. E você olha para ali, tem um Minotauro, né? Energetic Dream. Então você tira como que o jiu-jitsu, a luta, fez bem para a nossa vida. Olha onde trouxe a gente. Se não fosse isso, a gente não estaria nem aqui nesse negócio aqui, falando, conversando. Então, você vê como a gente tem que ser grato por esse esporte. Então, como a gente falou, o tatame hoje é muito importante, porque a disciplina do tatame, ela bota você em qualquer lugar do mundo.
Então, o jiu-jitsu, né, o judô, né, a luta olímpica, as artes marciais todas, ela é muita disciplina. Pô, muito, entendeu? E a gente sabe que a disciplina, a gente fala, a fé é algo incomparável, mas a disciplina se demole, ela encosta na fé, porque um cara com disciplina, ele é um vencedor, e você sabe disso, né? Um cara com fé é um mega vencedor. Mas a gente sempre entendeu que a educação é a primeira base, o esporte é a segunda base. E Papalete, a terceira base, né? Lembra do teu Papalete? Papalete, sim! Pô, Temos que nos alimentarmos, né, Ricardo? De estar do lado de pessoas boas. Ambiente, né? Verdade, ambiente. O ambiente, você vê, as crianças que vão treinar com você, lá já tá há quanto tempo lá? Ah, mesmo tempo de faixa preta, foi quando eu me formei faixa preta. Já começou lá? Ou até antes, quando eu peguei a roxa do Jacaré, que o Jacaré também, imensa gratidão por ele. Não, o Jacaré também. Um cara que... Esse dia foi um dia legal, né? Foi lá no Oxigênio, né? Foi outro presentaço que o faixa preta de Jesus te deu. Passei por uma prova, né? Voltando, do fundamento, do alto investimento da faixa branca, as pessoas ficavam me olhando meio que desconfiadas. Aí foi onde que eu chamei Minotauro, lembra, Ricardo? Para nos levarmos para a competição, que eu já não aguentava mais treinar. Aí era para reunir 20 nomes, lembra disso? Lembro. Aí pegamos 20 nomes, fomos pro Rio Open, eu faixa branca, tu vai disputar na faixa azul. Eu disputei na faixa azul, peguei categoria absoluto, e ali foi a mudança de chave, aonde que Ronaldo Jacaré ficou impressionado, né, com o feito que tinha acontecido do absoluto e categoria, e aí ele me deu a faixa roxa. E assim, como eu falo para você, as tuas páginas, pô, elas são muito legais, porque, cara, ninguém tem noção do que a gente aprontou, né? A gente foi capaz de aprontar. Porra, impressionante, irmão. Estamos falando de um projeto de Nova Iguaçu. Fazemos um trabalho na igreja, voltado para as crianças. E fomos expulsos. Expulsos. 12 horas de jiu-jitsu com pregador Lu, Minotauro e UFC. É aí, com todo respeito e humildade, nada contra ninguém. Que eu não. Era importante essa expulsão. Aonde estava o amor, né? Mas a gente conta o seguinte, nessa história, se a gente não fosse expulso, a gente não estaria aqui. Verdade. Entendeu? Saímos da igreja. Tem uma história de um cara, tinha uma história de um cara que ele caiu na Amazônia, no avião. E aí ele ficou 30 dias perdido na mata. Todo dia ele orava para Deus não chover. Deus mandava um temporal, e aí ele falava, Deus, pelo amor de Deus, o senhor não está entendendo, é para não chover, e um temporal daqueles assim, de inundar. E aí ele chegou já quase nos últimos dias, de 29 para 30, ele falou, parar de orar, eu peço para o senhor uma coisa, o senhor faz outra. Aí, pum, deu uma desmaiada, acordou com a galera batendo no rosto dele, Aí foi, pô, meu irmão, o que aconteceu, caralho? Não, que nós somos os caras que ficam caçando na mata, e se não tivesse essa chuva toda, o rio não ia fazer a gente chegar aqui, entendeu? No barco, porque é estiagem, a água desce e o barco não vai. Com aquela chuva muito, o rio ficou cheio e deu pro barco resgatar o cara. Então, o cara entendeu que ele estava orando e Deus estava abençoando ele. Então, o que aconteceu com a gente, na trajetória de sair de todos os lugares que a gente saiu, foi Deus que preparou para chegar a algo grande. É porque quando nós oramos, Deus age. Né? Oração é orar, falar e agir, né? Porque, na verdade, Flavinho, se a gente for, né, analisar friamente, a nossa trajetória
é uma trajetória de um time vencedor, né, cara? Do começo, 2007, quando eu comecei, até encontrar você, né? Um cara que trabalha com remo, não trabalha com vela nem com motor. Trabalhar com remo é uma das coisas mais fundamentais. E você sabe que realmente está afim, né? Como a tua esposa, trabalha com remo. Quando rola vela e motor, cara, aí dá o soninho, né, cara? Então a preguicinha é. E quando todo mundo está remando, sonhando, buscando. Então, assim. É em cima do que você falou, né, cara? O elogio, é que eu falo muito isso lá dentro da minha equipe. Pô, se quiser criticar, todas as críticas serão bem-vindas, porque hoje o ser humano ele tem uma palavra chamada vaidade, de quando você elogia, ele infla igual a bola, ele começa a encher e começa a se engrandecer e às vezes até mesmo menosprezar as pessoas que estão do lado, entendeu? Então a crítica faz com que a gente venha corrigir alguns erros, se mantenha policiado, né? Atento a tudo que acontece. Não, a crítica é muito bom. É muito bom mesmo. E diante das críticas, vem as cobranças. E o crescimento só provém de cobrança, né, cara? Com certeza. Se não for cobrado... Cara, e assim, as artes marciais, né, que a gente fala tanto, ela te dá uma noção, mais ou menos, de descobrir quem é um cara. Se o kimono tá limpo, né, se o material de treino tá bacana, se o cara, quando ele tem respeito pelo amigo, pelo companheiro de treino, né? Então, a unha, o CC, o chulé, isso tudo, cara, o que eu falo pra você, se tem um lugar ainda que vale a pena investir, é no tatame. Verdade. A borracha é maravilhosa, irmão. Hoje usam uma palavra de modismo chamada inclusão, entendeu? Todo mundo usa essa palavra de modismo, inclusão. Mas eu hoje, dentro do meu projeto, eu tenho 6 meninos autistas, entendeu? Aonde são tratados sem diferença alguma. Claro, porque deficiente é aquele que vê defeito nos outros, né, Ricardo? Entendeu? E pessoas vistas como especiais. Pô, cara. Impossível é uma palavra muito grande que pessoas usam para tentar te diminuir. Então, assim, nós, seres humanos, cara, só tem um lugar que o ser humano é igual. É no cemitério, entendeu? Acabou. Mas enquanto respirar, todos nós temos chance. Sonhos, né? Todos nós temos chance. Agora, como eu falo para você, quando você se dedica a algo de verdade, você começa... Porque, na verdade, Flavinho, ser portal de tirar da manada pessoas, né, diferenciadas, o nego fica puto, cara. O nego quer que todo mundo seja igual na bandeira, seja ela política, religiosa, esportiva, né? E aí você vê, você hoje pega homens, né, de 70 anos falando de novela, porra, entendeu? Então é um negócio de doido. Então, assim, nada contra, mas a gente sabe que hoje você é um criador de portal para tirar da manada. Então, quando você bota crianças que muitos não querem e você coloca e o tatame, o kimono, o esporte, a luta, tu vê um lugar que eles amam, o skate. A gente criou o skate. Tu vê como a gente foi abusado. A gente saiu de uma borracha, que é o tatame, a gente foi pro surf e foi pro skate. Então a gente conseguiu botar a luta olímpica, botar o judô e agora vai entrar com a capoeira. Então, você não pode parar numa fonte, você tem que beber de todas as fontes. E essas fontes estão aí, cara, com carência, querendo pessoas que de verdade assumam esse papel. Porque se tem a capoeira, cara, era para ser reconhecida, pô, nível o Oscar. Não tem nada acima da capoeira. A capoeira ficou por causa de o quê? Discriminação, pessoas religiosas, que é canto de afro, canto... Pô, pelo amor de Deus, cara. Tu chega hoje pra um cara, posso estar capoeira aqui? Não, tá amarrado! Pô, negócio é de maluco. Então, isso tudo, eles mesmos destroem algo que é uma das coisas... E a história da capoeira é livros e filmes e Oscar.
A gente recebeu o mestre Nagô aqui, o cara viajou 30 países. Aí tava saindo um pessoal daqui, eu apresentei o mestre Nagô, não sei quem é. Negócio de doido, cara. Entendeu? E morador daqui. É... Casca grossíssima, conheço mestre. Então são essas oportunidades que o Pó de Faixa criou. Então, a gente já criou o Pó de Faixa sabendo que você vai estar aqui 1 hora com a gente, batendo esse papo. Porque não tem como, cara. Tu imagina, a gente faz um negócio desse, super interessante. Eu não lembro de você, porra, não adianta, cara. Esse é o resultado daquilo que a gente faz. E você tá comigo há muitos anos. Você sabe mais ou menos tudo meu, entendeu? E gratidão prescreve, né? Não, então, essa gratidão que você tem, que faz você evoluir cada dia. Porque você conheceu muitos ingratos que passaram, tu sabe disso. Que a gente não vê nem falar mais, né? A gente nem sabe mais onde vive, onde tá, nada contra. Mas não tem como jogar sujo pra quem, porra, te deu a mão. Que, na verdade, quem nunca tirou a mão, né, meu amigo? Verdade. E o que eu costumo dizer, cara, é vivendo e aprendendo, né, Ricardo? Porque hoje nós vivemos uma competição diária. Um quer ser melhor do que o outro. Um quer andar mais cheiroso, um quer ser mais bonito, um quer ter mais isso, um quer ter mais aquilo. Só que, é o que eu sempre falo para os meus alunos, ninguém é melhor do que ninguém. Temos que aprender a respeitar as diferenças um para com os outros. Exemplo, quem é o melhor? Professor de português ou professor de matemática? É os dois. E aí? Claro, é o professor. Os dois são de suma importância no aprendizado da humanidade. É aí que eu venho. Quem é o melhor? Não existe melhor. Existe o respeito em discernir as diferenças. Entendeu? Hoje as pessoas não sabem discernir. É respeitar essa diferença. Um quer ser melhor do que o outro constantemente. E isso atrapalha muito o desenvolvimento do ser humano. E, Flavinho, você tem uma vantagem porque, né, várias palestras que a gente viveu, a gente virou palestrante por causa do Faixa Preta de Jesus, falando antes e depois, e isso foi, né, sendo aprimorado. Cara, quando você pega uma criança, um garoto, um adolescente, um jovem, você joga um assunto no cérebro dele e dá para ele jiu-jitsu, e acabou o jiu-jitsu, tu dá para ele mais um assunto, ele vai embora com o cérebro e com o corpo pronto. Se tem mais um lanchinho, pô, piorou, pô, ficou melhor ainda. Então é isso que a juventude hoje, ela quer. Ela quer que alguém, entendeu, dê para ela um mínimo de oportunidade. Porque o cara acorda, a escola não funciona. E aí, etc, e passa uma semana, 2, amizade, muitos colegas, poucos amigos, amigo é pai e mãe, né? E olhe lá, e uma colegada do caramba que é sempre bobeira. Nós que temos já uma idade, a gente soube se adaptar à tecnologia. Eles nasceram com ela, então eles ainda têm que sofrer um pouco mais, porque a tecnologia ela é bacana para quem, né, realmente está preparado para receber. Você vê que um celular na mão destrói casamentos, um celular na mão destrói empresas, um celular na mão destrói um monte de coisa. Então, assim, a gente tem que estar o tempo inteiro colocando eles, né? A gente trabalha com jovens, com adolescentes e com crianças, mostrando para eles que o futuro, né, é ali. Mas se eles não tiverem essa sabedoria que adquire com o professor, estão ferrados, irmão. Verdade. E é dentro dessa indiferença que existe muita carência, né, Ricardo? E as pessoas criam muita expectativa diante de narrativas, né, das pessoas. Por exemplo, dentro do projeto, você sempre falou a realidade. Papo reto. Não tem. E vamos à busca de conquistas. Ou seja... Não tinha refeitório? Não tinha. Pô, não tinha. Tinha um lanchinho, um biscoito. Tinha um bananazinho. Com biscoitinho. Graças a Deus. Graças a Deus. Entendeu? Só que ninguém criava expectativa diante de narrativa, entendeu? Mas hoje parte da sociedade trabalha em cima dessa carência, entendeu? Hoje, né, nada contra, mas em ano eleitoral
Aparece um montão prometendo mundos de e frutos. fundos. E aí um cara carente, necessitado, Cai. cria a expectativa diante daquela narrativa de que, caramba, eu vou receber. Aí o que acontece? Relaxa, deixa de fazer para esperar acontecer. E aí o resultado... O não, já sabe. o não é verdadeiro e o sim é mentiroso. Flávio, essas 2 medalhas foram da onde? Fala pra gente aí. Diante disso que eu falei agora, das expectativas que as pessoas criam em cima de narrativas, por exemplo, eu, ao ano de 2020, né, eu virei a chave, né? Eu trouxe hoje o meu aluno Bruno, que está comigo desde sempre, já indo para 15 anos. E o que acontece? Ao longo até 2020, eu não tinha disputado o Campeonato Brasileiro, porque eu sou um tipo de professor que quero sempre estar realizando sonhos de alunos. E aí eu virei a chave e falei, poxa, se eu já formei vários campeões brasileiros, o que custa eu me formar também? E aí eu virei a chave, onde 2021 não arrumei nada, entendeu? 2022 fiquei terceiro no Brasileiro Master. 2023 fiquei segundo no Brasileiro e me lesionei. Tive uma lesão grave na minha virilha, aonde a narrativa do médico disse que eu já era incapaz de praticar esporte, principalmente de alto nível. Então, dali é que me motivou. Por quê? Porque hoje em dia, nada contra, mas tem alguns diagnósticos que são dados que como é que se diz? A pessoa fica desiludida, a pessoa fica deprimida. Imagina o médico falar para mim assim, ó, você está incapaz de fazer o que você ama, do que você... De ter essa medalha. E aí, o que acontece? 2023 me lesionei, 2024 fiquei totalmente parado, cuidando da lesão, não fiz nada. E no começo de 2025 comecei a treinar. Comecei a treinar. E Deus me honrou. Ou seja, eu tenho bronze, prata e ouro do Campeonato Brasileiro da Federação de Jiu-Jitsu Desportivo do Estado do Rio de Janeiro, presidida pelo Carlão Barreto, onde eu estava presente com ele ontem, e Rogério Gavazza. Então, as palavras que eu trago comigo: insista, persista e não desista. Tá aí, ó. Você conquista. Foi aqui, ó, 2025, campeão brasileiro da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro. E aí, sábado, eu fiquei em terceiro do Mundial de Jiu-Jitsu, lá na Arena 1, Barra da Tijuca. Tá morando na Arena. Entendeu? Tá morando na Arena. Pô, tá demais. Entendeu? Então é com muita luta, com muita persistência, com muita garra e vontade de vencer, né, Ricardo? Para que a gente possa estar dando bons exemplos para essa galera que está chegando agora, que está achando que tudo é um mar de flores, mas nada é de graça nessa vida e tudo tem um preço, né, cara? Com certeza, Flávio. E assim, a gente fica muito feliz porque valeu a pena, né, cara? Tá valendo. Não valeu não, tá valendo. Todos os seus ensinamentos, todas as suas broncas, entendeu? E todas as nossas lutas, né, Ricardo? Porque muitos não vê os bastidores, não. Mas a gente sempre... O pessoal que olha aqui agora e vê essa mesa estruturada, tudo organizado, acha, nossa, poxa, como ele conseguiu? E tá tudo arrumadinho, mas foi muita luta, né? E o segredo sempre, né, que o Flávio... Se ajoelhamos muito para orar, né? Muita coisa, e Deus, ele escutou. Choramos muito. Fomos fomos massacrados, pisoteados, humilhados, expulsos. Mas a gente nunca deixou Deus em segundo plano. E as pedras que nos tacaram... a gente fez coluna. Obrigado, hein? Obrigado, hein? O alicerce todo é as pedras, Isso aí. E assim... Isso tudo nos deu, né, sabedoria de Salomão, estratégia de Esté, força de Sansão. Tinha um grito de guerra que nunca ninguém teve na vida, né? E tudo a gente foi elaborando, buscando em cima
de sonhos que a gente até hoje sonha. Respeitando tudo e todos, Tudo, né? Sem passar ninguém para trás. Não, sem dar rasteira em ninguém, porque existe dois tipos de gana. Zero sacanagem, né? A construtiva e a destrutiva. A construtiva é você conquistar com muita luta, com muita garra, com muita perseverança, mas a famosa é a destrutiva, né? Porque pro cara chegar lá, ele passa alguém para trás, pro cara ficar ali, dá uma rasteira em alguém. Só no dicionário que o sucesso está na frente do trabalho. Verdade. Entendeu? Verdade. E a gente aprendeu isso a vida inteira. Como eu te falei, uma das coisas que a gente tem honra é zero sacanagem, zero bullying. Faixa Preta nunca teve essas histórias, né? Sim. A gente treinava com o lobisomem e tratava ele bem. Né? E ele ficava puto, não machucava ninguém, porque, pô, vem aqui, ninguém tem medo, porque essa é a pauta nossa, né? De tratar bem todos que a gente conheceu. Então, isso trouxe uma segurança pra gente do caraca. E nosso foco sempre foi o social, né? A gente nunca se envolveu em pautas malucas de ser vereador, de ser político, de ser pastor. A gente sempre queria fazer o social do Chico Xavier. Né? A gente só não consegue fazer o que Chico Xavier faz, mas a gente de olho aberto já vê mais ou menos o espírito do cara. Então isso também deu para ver. O americano, lembra do americano? Figuraça. Tu trouxe uns 15 figuraça pra gente. Eu encontro com ele de vez em quando, umas paradas. Ele tá bonitão, ele, pô. Então, assim, são histórias que a gente vai levar pro resto da nossa vida. Queria te apresentar a tua câmera aqui, que tu vai deixar uma mega, ultra mensagem para aquele que tem medo, tem sede, tem fome, tem sonhos e já está com a idade já avançada e acha que... Nunca é tarde para agradecer, e agradecer nunca é demais, né? Primeiramente eu agradeço a Deus, minha família, meus parentes, meus amigos e alguns conhecidos, sabe? Agradeço muito o Projeto Faixa Preta de Jesus, que foi o percussor dessa mudança de vida, né? Ti Nogueira, por ter aberto as portas, né? Muito importante. Para todo mundo, tanto para gente. Eu tenho o Centro Educacional Teles de Medeiros, que fica em Tinguá, que é uma escola onde eu dou aula, que me receberam, sabe? Me adotaram. Já deu um tempo, né? Me adotaram. Tem o Estúdio Corpo e Movimento, que é a galera do Pilates, que ajuda um pouquinho na articulação. E tem o Sítio Joãozinho também, que eles sempre nos ajudam na confraternização, nas graduações. Então, é isso, né, Ricardo? É o que a gente sempre falou. Há amigos mais chegados que irmãos, né? Com certeza. Eu só tenho que agradecer, cara. Eu só tenho que agradecer. A minha vida hoje se reflete em gratidão, cara. Sou muito grato. Sou muito grato para aqueles que, tempo de outrora, me ajudou, seja lá numa passagem. Eu fui muitas vezes andando. Eu sei disso. Entendeu? Então eu sou grato sempre. Andando com a preguicinha, porra, querendo segurar. Então foi muita luta, cara. E é gratidão, cara. Gratidão. Palavra que resume isso tudo é gratidão, cara. Gratidão por tudo e por todos que nos ajudaram até aqui, né, cara? Entendeu? E é isso. É isso. Isso é fundamental. A gratidão, ela abre porta do céu e a ingratidão abre porta do inferno, né, cara? As pessoas gratas... Nem abre, né? Nem abre. E assim, as pessoas gratas, elas ficam menos doentes. As pessoas gratas, elas passam menos perrengue. As pessoas gratas, elas conseguem ter uma vida diferenciada, porque duas coisas que Deus abomina. Uma é ser ingrato e a outra é murmurar. Quando você murmura, você diz pro diabo que esse Deus não presta. Então Deus só fica ali, murmura que eu chego com o meu cartãozinho, entendeu? Eu tô aqui, ó. Entendeu? O que eu posso falar para esses jovens de hoje em dia é para que eles possam ter esse grande exemplo, Ricardo Cavalcante, que não tem dor de cabeça, não tem dor de dente, não tem chuva, não tem buraco, não tem sol quente, não tem não que pare, entendeu? Seguir sempre em frente, seguir sempre adiante e vivendo a vida, né, cara? 14 anos junto com o mesmo cara, né, cara? Convivendo ali, sabendo
que o Flavinho é difícil pra caraca, entendeu? Pô, tem umas peripécias do Flavinho, que o Flavinho malandro pra caramba, né? Queria encerrar o trabalho, o Flavinho queria encerrar o trabalho. Aí o Flavinho arruma uma briguinha com o Mamute, do nada. Me dá aqui, me dá, pegou todos os... Hoje tá encerrado. Não, eu contei essa parte, por exemplo, quando fomos expulsos da igreja. Só praticando amor, fomos expulsos da igreja, cara. E chegamos no Instituto Brasil. Só que no Instituto Brasil... Tava tudo arrebentado. Com todo respeito e humildade, nada contra pessoal nem particularmente, mas era uma caverna do dragão. Era uma caverna do dragão. 800 morcego, de espaço, rato, sujeira, isso e aquilo. E aí fomos atrás de ajuda, né? Rodamos Nova Iguaçu inteiro. Meu Deus. Céu, rodo, lâmpada, fio. Fio, tudo. E terra boa dá de tudo. Tinha aqueles enrolões, né? Tava ali só para passar o tempo e a gente trabalhando. Onde que eu percebi e fiz um mutirão. Me dá, todo mundo. E é isso, cara. E eles aprenderam que não adianta, cara. Diante de uma missão, não adianta enrolação. Tem que ter trabalho. Não, essa história tu passou comigo. Esforço. E é muito legal, né, Flávio? Cara, vamos deixar esse legado aí. E tá vindo coisas novas aí que tu vai ficar sabendo logo, que vai ser impactante, né? Junto com o Renzo, junto com um monte de coisa que tá para acontecer. Então, assim, muito feliz, irmão, né? Valeu a pena esses 47 minutos do segundo tempo. A gente está junto. Nada de papapá, tititi, papo reto. Isso que é muito... E isso é que a gente vive. Aqui é a tua casa, seja bem-vindo. E a verdade, né, Ricardo? Porque muitas das vezes você foi apontado, você foi criticado, assim como acontece comigo. Claro, pô. Nós somos verdadeiros. Primeiro, o preguiça vai te acusar, o medroso vai falar mal, entendeu? É pessoas que, cara, sem garra, sem raça, vão... E diante dessa verdade que vivemos, a gente sempre vai incomodar as pessoas falsas e as pessoas mentirosas. Porque a verdade... É a verdade, cara. Você vê... custa o que custar. Você vê. Se estamos fazendo as coisas certas e boas, as possibilidades de coisas certas e boas acontecer é tamanha. Só que é no tempo de Deus, né, cara? Criar estrada e fazer ponte é para poucos, né? E você é um dos caras que está fazendo isso lá. Daqui a pouco a gente vai ver garotos, né, tomando posturas, porque você é um dos caras que faz um social diferenciado através daquilo que você ama fazer. Você não faz por você porque alguém te forçou. Você ama fazer isso. E isso tem ajudado centenas de crianças, de jovens. Né? Sabe disso. Pô, não, nós estamos juntos, irmão. Estamos remando junto, não. Continua aprendendo, né, Ricardo? Cara. E é o que eu falo. As coisas boas, não é vergonha, não. As coisas boas, elas devem ser copiadas, sim. Aprimoradas, sim. Mas nunca denegridas. É o que a maioria faz. Taca pedra, conta ao longo desses anos todos. E aí? Mas fazer o que você faz e o que vem sendo feito. E aí você vê, você tem o Pregador Lu, o Minotauro, o Minotouro, o Ronaldo Jacaré, Exigin, Tinogueira, o UFC. Então, é muitos anos envolvido com tudo, né? Então, isso te dá uma calibragem, te dá uma raiz, te dá, né, uma parada de as pessoas... Faz a perda de Jesus? Pessoas renomadas e pessoas também carimbadas. Né? Entendeu? Que fala, pô, faz a perda de Jesus? Conheço, claro, pá, pi. Então, ontem mesmo a gente bateu 37 mil postagens no Instagram. Pô, um negócio surreal. Você ter 37 mil postagens no Instagram, onde você tem o Corinthians do Flamengo, você tem o UFC e o futebol americano na tua frente. Tu é o 5º mundial. É um negócio de maluco. Mas é porque eu tenho olho verde? Não, cara. Porque a gente faz um trabalho... Porra, e a gente formou os moleques. A gente formou os caras. A gente hoje tem uma equipe... Não é um trabalho feito de vez em quando, não. Não, é constância. É 100 postagens por mês. Entendeu? É 100 postagens por mês. Então, já batemos... Vai bater por 9 meses.
Bateu 10, então tu vê 37 mil postais no Instagram, que a gente é filho do Orkut com moradia no Lan House. Entendeu? O cara vem, mas irmão, calma, irmão. Comecei no Orkut e morei na Lan House. Vamos lá. Não vem com esse negócio pra cá, não. Entendeu? Então, assim, e um cara igual a você, cara, com esses cabelinhos brancos, que se lançou por uma causa nobre, né? Que é a arte nobre. Não preciso nem ir no salão. Não. Reflexos da vida. Entendeu? Então, assim, é o Flavinho, cara. Foi desse jeito que tudo deu certo, por isso que a gente tá aqui. Amém. Tá bom, irmão? Só tenho que agradecer. Obrigado. Nossa. Gratidão. Efatá, shalom, Deus proverá na tua vida. Amém. Tu é um cara do bem, um cara que tem muita coisa para contar. E no lançamento do livro, tu vai estar comigo. E na inauguração do novo Faixa Preta de Jesus, tu vai estar com a gente. Nossa. Valeu? Galera, esse é o Pod Faixa, o podcast que fala do social, que vive, né, em função de ter o social por perto. Lembrando que o Pizza e Pasta, a melhor pizza do Rio de Janeiro, Arte Pão, tradição em sua festa, Minotauro Energético Dream, Full Pneus, Facilite Benefícios e Escola Castro Alves está conosco, levando essa oportunidade de receber Flavinho, né? Uma história maravilhosa que a vida nos deu de presente e essa conexão que ninguém tira e nenhuma borracha vai poder apagar. Nossa. Valeu? Obrigado, Te amo, irmão. Tamo junto. 1, 2, 3, faixa preta de Jesus. Nossa.